Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim com Cristo, a Cristo, se é que o tendes ouvido e se fostes ensinado nele, como está a verdade em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, você precisa aprender de Cristo. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento. Jesus não chama ninguém para viver com ele uma vida de fé emocional. Uma vida dentro de movimentos, dentro de histerismo, dentro de emocionalismo. A vida com Deus, ela tem que ser consciente. O cristão tem que andar lúcido e sóbrio. O cristão, ele tem que andar com entendimento. E para isso o cristão tem que aprender. Por isso que Jesus disse, façam discípulos para ele. Não é fazer discípulos para nenhum grupo, nenhuma instituição. Não é fazer discípulos para viver dentro de nenhum conceito religioso. Não é para aprender nenhuma formalidade religiosa. Não é para viver nenhuma prática de devoção, de obrigação. Não é fazer discípulos ensinando ele a ser fanático de vida de igreja, de práticas e devoções religiosas, onde o povo consagra suas vidas para estar nos trabalhos, nos sacrifícios, nas penitências, nos flagelos, nas obrigações religiosas. Vida com Deus é questão de entendimento. E se você não aprender de Cristo, você está perdendo o seu tempo nessa congregação, nesse ambiente que você diz que é a casa de Deus, dentro deste grupo, vivendo essa formalidade religiosa. Se você não estiver aprendendo de Cristo, você está perdendo o seu tempo, vivendo uma vida de fé em Deus vã, cega. Porque Deus ele quer que o homem tenha conhecimento, que está escrito lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento. Oséias, capítulo 6, versículo 4. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Lá em Oséias também, Deus vai dizer, o meu povo perece por falta do conhecimento, porque lhe faltou o entendimento. Isso está aqui escrito, o que Deus ele nos orienta. Deixa eu ver aqui Oséias, para dizer a você, especificamente, capítulo 6, versículo 6, Oséias. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero o conhecimento dele mais do que o holocausto. O que Deus quer de nós é o conhecimento. O que Deus quer de nós é que venhamos exercer misericórdia com o próximo. Não é a hipocrisia religiosa. Deus te abençoe, vou orar por você, eu te amo. Não, exercer misericórdia é atitude de amor, é atitude de socorro com o próximo. Não é a formalidade
religiosa. Olha o que Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento, porque desprezaram, rejeitaram também o conhecimento. Isso aqui, Deus está repreendendo os sacerdotes que deixaram de transmitir para o povo conhecimento. Tiraram o povo da busca de Deus pelo conhecimento da palavra. Os sacerdotes colocaram o povo dentro de uma vida com Deus vã, de sacrifícios religiosos. Os sacerdotes, que eram os homens que tinham a ciência, tiraram o povo de Deus da direção. Olha o que Deus vai dizer, repreendendo os sacerdotes, no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviaste do caminho, e fizeste tropeçar a muitos. Na lei corrompeste, o concerto de Levi não guardaste, diz o Senhor. Na velha aliança, os sacerdotes eram os homens escolhidos por Deus para servir para o povo como mediadores. E esses homens também tinham a missão, o compromisso de transmitir para o povo a lei de Deus, a palavra de Deus, para formar no povo o conhecimento de Deus, para que o povo andasse no caminho de Deus, guardando toda a palavra de Deus. Os sacerdotes se corromperam, saíram da lei de Deus e levaram o povo a se corromper, desprezando a lei de Deus, e levou o povo a viver a formalidade religiosa, as solenidades das congregações, levou o povo a viver mais priorizando o sacrifício ritual, cerimonial, e com isso o povo desprezou a palavra de Deus. Hoje acontece isso. Hoje não tem sacerdote mais. Hoje não tem o ofício de sacerdote. Tem pastor que acha que é sacerdote. Não é. Hoje, em Cristo, todos nós somos reis e sacerdotes. Temos a missão de levar o conhecimento de Deus para o povo. Agora, Deus, Ele vocaciona na nova aliança. Ele vocaciona pessoas a quem Ele dá a vocação para ministrar, para levar o ensino, para transmitir para o povo a verdade do Evangelho, para ir para o combate dentro de um conceito de princípios e valores de Deus. Deus capacita, mas não tem mais o ofício sacerdotal. Aquele homem que é o mediador para o povo, que é o único meio do povo conhecer a Deus pelo aquele homem. Não existe isso hoje. Todos nós hoje conhecemos a Deus. Deus, Ele habita em nós e se faz conhecer por nós. Todos nós hoje temos o conhecimento de Deus através da pregação do Evangelho, que é simples e objetiva do homem ouvir, crer e se converter. Todos recebem o Espírito Santo quando crê, com arrependimento, convertendo-se a Cristo. E esse Espírito Santo que está em nós, é Ele que vai nos ensinar a andar na direção de Deus. Ele vai nos guiar na palavra. É o que está escrito na palavra. Eu creio nisso. Lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 27, é o que está escrito na palavra. Eu creio na palavra. Tem homens que Deus levantou para ministrar, para ensinar, corrigir, redarguir, instruir. Esse é o ministério que Deus nos deu, pelo qual Ele nos vocaciona para isso. Para a gente corrigir, instruir, orientar o povo no caminho, na doutrina, na perseverança, na fidelidade, na firmeza da fé. Não é para o povo viver uma vida escravo, dentro de culto de igreja, dentro de obrigação de igreja, dentro de ritual, de cerimonial de igreja, dentro de obediência, dentro de fidelidade à doutrina de igreja. Isso é mentira. O povo está perdido.
Os sacerdotes tirou o povo da direção de Deus. Os sacerdotes levou o povo a tropeçar. Os sacerdotes se corromperam. Não assumiram, não tinham mais compromisso com a palavra. Prenderam o povo dentro de uma vida formal, religiosa, aonde Deus abominou. Aonde Deus abomina, reprova. Foi o que o povo estava vivendo no tempo de Jesus. Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, em vão me adoram, porque estão sendo conduzidos, formados, não mais na palavra, mas nos preceitos dos homens. Estão adorando e servindo a Deus e temendo a Deus, não pela palavra, mas através dos mandamentos dos homens, vivendo o sacrifício religioso como forma de adorar, de servir a Deus, obedecendo às regras dos homens como forma de obedecer a Deus. Vocês estão perdidos, meu irmão. Vocês estão caídos da graça. Estão perdidos do caminho da fé. Porque estão sendo guiados por esses homens que se perderam, corromperam-se. Não tem compromisso com o Evangelho. E Deus vai dizer isso aqui, irmãos, usando o profeta Malaquias, há quase 500 anos antes de Cristo. Deus vai repreender os sacerdotes que tinham lá o ofício sacerdotal, que eles eram aquele que era responsável de passar para o povo o conhecimento de Deus. Eles tropeçaram, levaram o povo a tropeçar. O povo se perdeu da palavra, o povo desprezou a palavra. Hoje está do mesmo jeito. O povo está vivendo tanto movimento religioso, tanta obrigação religiosa, tanta atividade religiosa, tanto entretenimento religioso, tanta conveniência de atrações religiosas, é tanto evento, é tanto congresso, é tanta festividade, é tanta atração religiosa no meio evangélico ou qualquer outro. Nunca vi tanta atração religiosa no meio evangélico. É todo dia, meu irmão. É festa disso, é festa daquilo, é festa do conjunto, é congresso de jovem, é congresso de mulheres, é congresso de casado, é congresso não sei de quê, é evento disso, é aniversário do coral, é festa da igreja, é festa do pastor, é festa do conjunto, é o grupo do reteté, é o culto da marcha, é o culto da vitória, é o pacto, é o voto, é a campanha, é tanta coisa no meio evangélico, que Deus está abominando, reprovando esses ajuntamentos dentro dessa solenidade, dessa formalidade maldita, anátema, que tira o povo da palavra. Faz o povo desprezar a palavra. O povo não tem mais, não suporta mais. O povo não aceita mais passar 2 horas sendo doutrinado, instruído. O pregador que está lá ministrando a palavra, ministrando o ensino, ele não vai servir para esse povo. É frio. É sem unção, não tem poder, prega que a gente não consegue nem dar glória, mas não é para dar glória não, é para receber, é para estar mais atento a ouvir, ficar calado, para a consciência trabalhar no entendimento com inteligência, para que você com lucidez, sobriedade, receba o ensino, a aplicação do que a palavra nos mostra para a gente viver com comunhão com Deus. Não é esse escudo de reteté, de plá, que o povo quer sentir poder, emoção, grito, pulo, marcha, é movimento, porque aí eles dizem que é o poder de Deus, é Deus presente, é fogo caindo do céu, tudo meninice, vento de doutrina, movimentos místicos, anátemas, e o povo perdido de Deus, porque o povo tem que ter entendimento, o povo tem que ter conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer, Efésios capítulo 4, versículo 17, digo isto e testifico no Senhor, para que vocês não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, sem a direção de Deus, dentro de satisfatório, sem entendimento. Paulo vai dizer no versículo 18, andando na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela dureza, pela ignorância que há. Separado, irmão, esse povo está separado de Deus. Esse povo está com o entendimento entenebrecido, não contempla, não conhece o que o Evangelho ensina. Estão vivendo dentro de vaidade, de satisfação, de emocionalismo, de euforia, de misticismo, de movimento que eles sentem que é Deus.
Vida com Deus não é sentir, não é se arrepiar. Vida com Deus é questão de inteligência, conhecimento da palavra. Isso é fé. A fé tem que ser principiada na palavra. É a confiança, é a esperança, é a certeza, é andar firme naquilo que a palavra mostra. Não é dentro desses movimentos. Eu tenho fé. É Deus falando, eu creio. É não. Eu vou analisar se é Deus falando pela palavra. Eu creio é na palavra. Eu não creio em reteté, papapá, tititi. Eu não creio em qualquer um que diz que eu sou Deus, porque a palavra é o meu princípio para eu me alinhar, andar na vida de fé com Deus. É a palavra, não é profeta, nem pastor, nem igreja, nem doutrina de homem. É a palavra que eu tenho que ter entendimento dela. Para não me perder da vida com Deus. Para não estar andando em trevas, pensando que está na luz. Para não estar morto, separado de Deus, pensando que está vivo em comunhão com Deus. Quantos movimentos vãs aí, em nome de Deus? Quantos ajuntamentos e congregações dentro de igreja que Deus está abominando, reprovando. Porque tudo lá é feito em nome de Deus, mas Deus não está presente. Porque o lugar que Deus está presente é onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, pela sua palavra, na busca do conhecimento dele. Não é na busca de poder, de milagre, de visão, de revelação. Não é na busca de show, de entretenimento. Não é na busca de ver os ídolos, os artistas, que hoje as igrejas criaram, os ídolos, os artistas, as estrelas dos palcos das igrejas. É cantor, é pregador, é levita. Eu nunca vi Jesus ensinar nada sobre levita. Hoje o povo não, eu sou levita. A igreja não tem levita não, irmão. Levita era no Velho Testamento. Era aqueles que eram da tribo de Levi. Tu que diz que é levita, tu é da tribo de Levi? É tudo meninice que o povo vive na igreja hoje. É tanta coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Meu Deus do céu, falta isso, irmão. Por isso que esse povo está separado da vida de Deus. Por isso que esse povo está vivendo um mundo de vida de Deus falso. Porque estão cegos, estão perdidos. E Paulo vai dizer, eu não quero, meus irmãos, que vocês estejam que nem eles. Eles estão cegos, estão separados da vida com Deus. Pelo entendimento entenebrecido, pela a dureza do coração e a ignorância, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Tudo isso é dissolução, não serve de nada, irmão. O que esse povo vive dentro das igrejas? Esses movimentos, esses ensinos de moralidade espiritual, de santidade, não serve de nada. É tudo formado pelo homem. O que nós precisamos é a palavra, é a doutrina, é o ensino, porque é isso que vai corrigir, repreender, instruir, edificar a nossa vida com Deus. É a palavra, é a doutrina, é a correção, é a instrução da palavra. Não é essas pregações moralísticas de autoritarismo dos homens que querem se mostrar mais santos do que os outros, cobrando santidade do povo, impondo uma regra de justiça, de santidade para o povo viver e guardar e praticar, que eles não vivem, mas quer cobrar do povo. Olha, vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 19, versículo 20. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tens ouvido e nele fosse ensinado, como a verdade está é Jesus. Vocês não aprenderam desse jeito. Em Cristo, vocês aprendem para uma vida firme nele. Se é que vocês têm aprendido nele. Porque a verdade é Cristo. Está nele. Ele é a verdade. Eu pergunto a você, você tem aprendido de Cristo? Esse entendimento seu de fé em Deus, esse conceito, essa devoção, essa vida de fé que você vive praticando, andando, guardando, esse entendimento que você tem de vida com Deus, é o que Cristo ensinou? É o que Cristo orientou para a gente cristão viver, para manter-se firme nele? Você está fundando sua vida, afirmando sua vida de fé em Deus, na palavra de Cristo, que é o alicerce, como Jesus disse lá em Mateus 7, 23, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra.
Esse edifica sua casa na rocha. Vem ventos, vendavais, tempestade, combate contra essa casa. E essa casa não cai. Porque ela está edificada, não é em areia, é na rocha. É na palavra. É em Cristo. Não é em igreja. Não é em doutrina de homem. Não é em movimentos. Não é em misticismo. Não é nessas coisas vãs que o povo vive na religião. Não vão subsistir diante do juízo de Deus. Vão se decepcionar. Porque só vai prevalecer aqueles que estão na palavra. Esses que estão firmando sua vida em ventos de doutrina, em movimentos, em heresias, em coisas criadas da visão e da imaginação do homem, que formula princípios e regras para o povo viver como se fosse de Deus, estão edificando a sua casa na areia. Não vai prevalecer na vida com Deus. O juízo vai levar a esse povo. Essa casa não vai ficar de pé. É vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 17. Só vai subsistir ao juízo os que estiverem em Cristo, que não irão a juízo. Cuidado. Analise sua vida de fé com Deus. Fé, todo mundo vive nas suas religiões. As igrejas estão cheias. Agora mesmo o catolicismo romano está comemorando mais uma festa religiosa. Mais um momento de sacrifício, devoção e cerimônia religiosa. Tudo vã. Como também comemora as igrejas evangélicas. Fé todo mundo tem. Todo mundo está dentro das suas igrejas vivendo sua devoção de fé a Deus. Todo mundo está cumprindo seu ritual religioso, sua obrigação religiosa. Seja católico, evangélico, espírita, budista, todos eles vivem sua fé e vivem seu padrão de santidade, seu padrão de usos e costumes e sua vida santa dentro das suas religiões. Agora, examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé ou se não tem sido reprovado. É o que Paulo ensina aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Estás firme na fé, é o que Paulo diz aos Coríntios. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Muitos estão apostatando da fé, seguindo doutrinas de demônios. Muitos abandonam a fé, buscando fábulas, pregadores que pregam o que eles querem ouvir. Cuidado, vigie, para que você já não tenha sido desviado, para que você não venha ser reprovado, para que você não esteja vivendo o evangelho em vão. Anátema. Uma fé cega, uma vida morta, achando que está em Deus. Cuidado, vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento. Examinai-vos. Examinar é buscar conhecer, buscar analisar, buscar observar, buscar conhecer, para que você não venha ser tirado da rota, da linha, da direção, do caminho que leva você a Deus. Porque o diabo está trabalhando ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos desviar do caminho, para fazer a gente recuar, para fazer a gente desistir, para fazer a gente abandonar. O diabo não tem poder de me tirar da presença de Deus. Ele tem poder de me influenciar para que eu saia. Está entendendo isso? Vou repetir novamente. Não foi Satanás que tirou Adão da comunhão com Deus. Foi Adão que saiu. Satanás, ele é o tentador. Ele trabalha na influência. Ele trabalha tentando, influenciando você, cegando seu entendimento, levando você a sair da direção de Deus, para você se perder e se afastar de Deus. O diabo não tem poder para tirar ninguém da presença de Jesus. Foi o que Jesus disse. Aquele que o Pai me deu, ninguém arrebata das minhas mãos. É você que sai da mão de Jesus. É você que sai da direção de Jesus. É você que nega Jesus. É você que se desvia. É você que apostata da fé. É você que desanima. É você que perde a perseverança. Que desiste. Que abandona a fé. Aí Jesus não vai pegar você a pulso e fazer você estar na proteção dele. Você que sai. Não é o diabo que tira.
O diabo não tem poder de tirar ninguém. O poder de Satanás é na influência, é na mente, para desviar você da fé, para cegar o seu entendimento, para levar você a apostatar dessa fé e seguir doutrina de demônios. É por isso que eu digo sempre aos irmãos: irmãos, proteja a sua mente com a palavra de Deus. Guarde a sua mente com a palavra de Deus, para não estar recebendo setas, dardos inflamáveis, influência, ensino, doutrina, como se fosse de Deus para você seguir. Proteja-se, seja prudente, guarde a palavra do Senhor até a morte, seja fiel, cuide de ti e da doutrina, persevere até o fim nesse cuidado, se mantendo firme na direção do Senhor, para que sejamos salvos e não venhamos a se separar, abandonar, apostatar da fé, ser destruído por Satanás. É o próprio Deus quem diz que o povo é destruído por quê? Porque desprezaram o conhecimento de Deus, não se importaram de conhecer a Deus, não se importaram de buscar andar na palavra de Deus. E a palavra vai dizer que aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Aqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo sofrerão a ira de Deus. Cuidado, irmão. Se você não tiver no Evangelho, você não pode ser salvo. Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Dá a lidinha lá. Para você ser salvo, é estar no Evangelho. Não é dentro de igrejas evangélicas. Que Deus te abençoe. Receba essa instrução e seja mais prudente. Vá buscar o conhecimento. E não movimentos para se emocionar. Vá para uma igreja, procure um local, instituição, igreja, onde você vai ser ensinado, instruído, formado com o entendimento do conhecimento de Cristo. Não para viver movimento de poder, de vitória, de bênção, de prosperidade, de culto disso, culto daquilo. Saia desse movimento. Procure uma igreja, porque a igreja tem que ser escola espiritual, para ensinar o povo lições espirituais, para que o povo aprenda de Cristo. Não para o povo aprender esse movimento vã, essa vida religiosa anátema, que o povo tem aprendido e tem vivido dentro das igrejas. Procure uma igreja. Eu creio que deve ter ainda. É muito difícil, mas deve ter. E se não tiver, vá se dedicar a ler as Escrituras, orando a Deus, para que o Espírito Santo lhe dê o entendimento daquilo que está revelado para a gente. Igreja tem que ser escola espiritual. Não é palco de show de apresentação. Não é lugar de social de entretenimento. Igreja tem que ser escola espiritual. E você tem que ser prudente. Você tem que ser motivado a ir para uma igreja, se for para você aprender cada dia mais de Cristo, para viver uma vida dentro do conhecimento, do entendimento, firmado em Jesus. Não é para participar de formalidade, de solenidade, de ritual, de culto, como obrigação. Procure um lugar. Pode ser numa igreja, uma instituição pública. Pode ser numa praça, numa garagem de uma casa, no terreno da casa de alguém. Portanto, o importante não é o lugar, é o que o lugar te oferece. Se é a palavra de Deus, se é o ensino, se o homem que está lá pregando, ele é compromissado com o Evangelho, vá para esse lugar. Não importa se é numa igreja bonita ou se é numa praça na rua, numa garagem de uma casa. O importante é que tenha a palavra. Não é o homem, não é o lugar, é a palavra que você tem que buscar. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Meu irmão Edinaldo Nogueira, Deus abençoe você como ministro do Evangelho aí na cidade de Buqui, no sítio de Olho de Água, no estado de Sergipe. O Senhor tem sido uma luz nesse lugar aí onde tem muita treva, porque o Senhor tem ministrado o Evangelho. O Senhor tem sido perseguido, rejeitado, o povo tem se desfeito da sua pessoa, mas não é o Senhor que o povo está rejeitando, é a Cristo, porque o Senhor está levando a palavra. Continue, não desanime, mesmo que o Senhor esteja só. O que importa é que o Senhor está na vontade de Deus, pregando o Evangelho. Deixa a multidão se enfurecer, se aborrecer e seguir o seu caminho. Portanto, permaneça como luz, esclarecendo esse povo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem não crê, vai se ver com o que a palavra determina. Mas não desanime, irmão Edinaldo Nogueira.
O Senhor aí nesse sítio de Olho de Água, conhecido como Ada, tem incomodado as trevas, porque o Senhor é luz, porque está em Cristo. E tem levado essa luz, que é o Evangelho de Cristo, pregada nessa cidade. Que Deus continue lhe abençoando e lhe enchendo de graça, de ousadia e com sabedoria, para que eu, o Senhor e todos nós, na graça de Deus, continue cumprindo a missão que Ele nos deu. Que Ele nos deu, pregar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê. Porém, quem não crê será condenado. Amém, meu irmão Adinaldo? Fica na paz, estamos juntos, na mesma fé. Somos batizados num só batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Seguimos a uma só cabeça e formamos o corpo, que é uma só igreja, a igreja de Deus. Estamos em comunhão, não porque estamos nessa ou naquela igreja, porque estamos em Cristo. E em Cristo fazemos parte do corpo, que é a igreja, que vai ser levada para o céu. Amém, meu irmão Adinaldo? Se alegre nisso. A nossa alegria não vem de uma igreja, não vem de um culto. A nossa alegria vem do Senhor, que é a alegria em nós, habitando em nós, nos trazendo a certeza, a paz, a confiança e a esperança da convicção de que já estamos em comunhão com Deus pela nossa fé em Jesus. Amém? Fica na paz, meu irmão Adinaldo Nogueira. Estamos juntos sempre no combate da fé.